Olá, investidores! Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre um tema que eu considero bastante importante, é a relação entre os tempos gráficos, né? Eu particularmente utilizo muito essa leitura e esse comparativo e eu vou compartilhar com vocês a minha visão a respeito desse tema. Bom, todos nós, ao iniciarmos as nossas operações, escolhemos uma periodicidade gráfica para realizar as nossas entradas. Normalmente quem faz operações mais longas, né, busca gráficos maiores, né? E quem faz operações mais curtas, como as operações de scalper, por exemplo, busca periodicidades menores. Eu particularmente utilizo o gráfico de 15 minutos para ter uma direção melhor das minhas operações no day trade e a partir do 15 minutos eu desço fazendo as minhas análises no gráfico de 5 minutos e no gráfico de 1 minuto. Bom, é do gráfico de 15 minutos que eu tento extrair qual a tendência predominante do mercado e aonde o mercado está passando por movimentos de correção. Em paralelo a isso, a gente precisa entender que em determinadas situações de mercado, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 1 minuto pode estar gerando um movimento contra a tendência principal do gráfico de 15 minutos. Vamos entender isso melhor. Neste exemplo que a gente tem na tela, a gente tem dois movimentos claros aqui. Uma única movimentação de alta e uma movimentação de correção. Porém, quando a gente desce a periodicidade para analisar o gráfico de 5 minutos, a gente vai encontrar diversos movimentos lá. Normalmente, quando o mercado está bem direcional, quando o mercado está generoso propriamente dito, essas movimentações no gráfico de 5 minutos costumam ter 5 movimentos de alta, com a finalidade de levar o gráfico de 15 minutos até o seu principal objetivo, e depois, quando o gráfico de 15 minutos for passar por uma correção, o gráfico de 5 minutos normalmente reverte a sua tendência e faz o movimento ABC. É nesse momento que as operações de 5 minutos começam a ficar mais perigosas. Por quê? Aquele operador que está exclusivamente analisando o gráfico de 5 minutos pode passar batido, né? não entender que o gráfico de 15 minutos já se encontra num ponto de suporte. Logo, qualquer venda pelo gráfico de 5 minutos teria um potencial menor de ganho, uma probabilidade maior de dar errado, né? Quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue classificar melhor as operações. Uma vez que num gráfico de maior periodicidade, onde dá a tendência predominante, o mercado se encontra num ponto importante de suporte, a gente pode começar a adquirir mais filtros para essas entradas num gráfico de 5 minutos. E quando a gente diminui ainda mais a periodicidade, essa leitura passa a ficar ainda mais dinâmica, porque o gráfico de 1 minuto muda de comportamento diversas vezes ao longo de um movimento de tendência. Ao longo de um único movimento de tendência, nós podemos ter diversas situações no gráfico de 1 minuto. Bom, tendo esse entendimento, a gente vai, a partir de agora, começar a pensar que não necessariamente um rompimento de fundo no gráfico de 1 minuto quer dizer venda ou quer dizer uma boa venda, porque talvez o gráfico de 15 minutos e o gráfico de 5 minutos já se encontrem num ponto importante de suporte. É fundamental que você que faz as operações de scalper saiba aonde o mercado se encontra em relação às periodicidades maiores. No próximo exemplo, a gente vai se deparar com uma situação onde o mercado vem demonstrando sua resistência e vem demonstrando sua principal direção. Nesse caso aqui, o mercado vem testar um patamar de resistência na região de médias e começa a oferecer exatamente uma sinalização de venda. Por quê? Porque no gráfico de 15 minutos nós estamos em topos e fundos descendentes, testamos uma vez o fundo, formamos um suporte bem definido e quando voltamos para a média móvel laranja, que neste exemplo aqui é uma média móvel longa de 72 períodos exponencial, o mercado começa no gráfico de 15 minutos sinalizar venda. Ao analisar esse mesmo ponto, né, em periodicidades mais longas, né, a gente vai se deparar com oportunidades de venda, né? E a pergunta é, qual a melhor opção para uma operação agora, nesse exato ponto? Uma compra ou uma venda? Quem está analisando 15 minutos está pensando exatamente na venda, porque ele olha para o lado esquerdo e vê que esse padrão já é um padrão repetitivo e que tem uma região de resistência significativa aí. Porém, quem está analisando exclusivamente o gráfico de 1 minuto não consegue muitas vezes definir que essa operação de correção no gráfico de 15 minutos está acontecendo.
E é aí que mora o perigo, porque não sabendo da informação de 15 minutos, no gráfico de 1 minuto você vai estar querendo comprar por uma razão muito simples. O que motivou o gráfico de 15 minutos a passar por uma correção foi exatamente uma tendência de alta predominante no 1 minuto. Então você vai estar concentrado em operações de compra no gráfico de 1 minuto. Logo, né, analisando 15 minutos, você vai tratar essa oportunidade de compra de uma forma diferente, né? Ou até mesmo filtrar essa oportunidade e procurar a menor sinalização de venda. E é essa sinalização de venda que faz com que a gente volte a ter, teoricamente, mais de um tempo gráfico alinhado para o mesmo lado. E isso faz com que a gente ganhe um potencial gigantesco de sucesso nas nossas operações. Então, o principal objetivo aqui foi definir que, mesmo com o gráfico de 1 minuto em tendência de alta, não necessariamente esse patamar atual vai ser exatamente um ponto interessante para comprar. Isso porque prevalece a análise do 15 minutos. Logo, há uma diferença, né? Você tem um tempo gráfico sinalizando venda e outro tempo gráfico menor, como por exemplo 1 minuto, sinalizando compra. O objetivo dessa apresentação é que vocês passem a partir de agora a buscar a combinação entre os tempos gráficos, ou melhor ainda, que vocês consigam enxergar o que está acontecendo no minuto, mesmo analisando o 15, ou o que está acontecendo no 15, mesmo que você seja um operador que analisa mais o gráfico de 1 minuto. Essa é a principal sacada nesse vídeo, né? E olha o que acontece na sequência quando o gráfico de 1 minuto começa a reverter a tendência. Depois de passar normalmente por 5 movimentos de alta, a gente vai ter um movimento ABC. E olha o que acontece na sequência. A gente tem aí exatamente uma reversão de tendência e quem estava comprado acabou sendo estopado. Logo na sequência, o mercado assume uma tendência de baixa. Bom, para quem utilizou a informação de 15 minutos, provavelmente evitou a venda nesse exato ponto. Para quem utilizou o gráfico de 1 minuto a favor do 15 minutos, provavelmente conseguiu se aproveitar dessa região quando os dois tempos gráficos voltaram a olhar para o mesmo lado. Essa é a grande jogada aqui, né? Eu utilizo isso diariamente, faço as minhas leituras pelo gráfico de 15, depois eu diminuo a periodicidade para o 5 e para o gráfico de 1 minuto, e quando a gente tem essas combinações, as operações costumam ser muito mais assertivas. Sobretudo, eu consigo classificar quais são as operações que têm um alvo maior, e eu também consigo classificar quais são as operações que têm um alvo menor, mesmo que esteja analisando e operando pelo gráfico de 1 minuto. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? A gente se encontra no próximo vídeo, tá certo? E um forte abraço a todos vocês. Nos encontramos na próxima oportunidade.